Seja bem-vinda ao canal Lado Assombrado. Eu me chamo Leandra e eu tenho o maior carinho em ler o seu relato. Se você tem um relato ou conhece alguém que tem um relato, pede permissão e me envia, que eu vou ler aqui com todo carinho. Não esquece de trocar os nomes, passar aí pela inteligência artificial, se possível, tá certo? O e-mail tá aqui embaixo para você encaminhar o seu relato, tá? Lembrando, para você que é do TikTok, na minha bio tem um link direto para o meu canal, tá? Conto com você lá assistindo os relatos na íntegra, ok? Então vamos ver aqui, o relato de hoje é A Minha Pombagira Me Ajudou. Me ajudou. A Minha Pombagira Me Ajudou. Então o relato de hoje é A Minha Pombagira Me Ajudou. Então vamos lá. Leandra, tudo bem por aí? Sim, amiga, tudo bem. Espero que sim. Linda, obrigado pelo linda. Eu acompanho seu canal. Eu acompanho seu canal desde o começo no TikTok. Ouço relatos enquanto lavo a louça ou antes de dormir. Às vezes me arrependo, né? Colocou risos. Mas eu nunca achei que eu fosse ter uma história tão pesada e ao mesmo tempo tão linda para te contar. Eu já mudei todos os nomes, tá? Pode ficar tranquila. Me chamo de Bia. E o traste da história de Marcos. Eu precisava botar isso para fora, porque se eu contar para qualquer pessoa normal aqui do trabalho, vão dizer que eu surtei ou que estou louca. Mas eu sei o que vi e o que ela fez por mim. Leandra, eu não estaria aqui digitando esse e-mail se não fosse por ela. Aí ela colocou por tópicos, tá? O começo do sufoco. Tudo começou quando o meu relacionamento com o Marcos ficou estranho. Sabe aquele estranho que você sente no estômago? Ele sempre foi um cara ciumento, mas a coisa escalou de um jeito que eu me vi presa dentro de casa. Eu não podia mais ver minhas amigas. Não podia usar um batom mais marcante. Ele dizia que era para chamar a atenção dos vagabundos. E eu fui murchando, sabe? Naquela noite, a coisa ficou feia. Ele chegou em casa com aquele cheiro de bebida e um olhar que eu nunca tinha visto. Parecia que não era ele ali, era ódio puro. Uma coisa densa, escura. Ele começou a gritar, a quebrar as coisas, e eu escolhi no canto da cozinha, e eu me encolhi. Perdão, tá, gente? E eu me encolhi no canto da cozinha, chorando e rezando para tudo que eu conhecia. Eu nunca fui de frequentar nenhum terreiro, mas minha avó era do axé e sempre dizia: minha filha, você nunca tá sozinha. Tem quem olhe por você. Naquele momento, no chão da cozinha, ou ele vindo para cima de mim, ou uma fúria que eu sabia que não ia acabar bem, eu só fechei os olhos e gritei no pensamento: pelo amor de Deus, se tiver alguém me ouvindo, me ajuda. Eu não quero morrer assim. O clima mudou. Leandra, na hora que eu pensei isso, aquela atmosfera na cozinha mudou. Mas foi uma atmosfera estranha. Parecia que tinha uma eletricidade no ambiente. O Marcos parou no meio do caminho. Ele ficou estático, olhando fixo para o canto da sala, atrás de mim. Eu abri os olhos devagarinho e vi que a luz na cozinha, que era a lâmpada branca horrorosa, começou a piscar e ficou num tom meio rosado, meio púrpura. E o cheiro, nossa, o cheiro foi o que mais marcou. Era um perfume de rosas, mas não era de floricultura, era um cheiro de rosa fresca, misturada com uma bebida muito doce, algo que chegava até a ficar muito forte. Foi aí que eu a vi. No canto da parede, saindo da sombra, eu vi a mulher. Mas, Leandra,
Ela não era um fantasma transparente de filme. Ela parecia mais real que eu e você. Ela era alta, muito alta, com um vestido que parecia feito por pedras e pedras à mão. Um preto que brilhava conforme ela andava. Ela tinha uns colares, meio simbolizando um dourado, que fazia um barulho de metal batendo. E o sorriso, ai que sorriso! Era um sorriso que dizia: cheguei, pode relaxar. A intervenção. O Marcos começou a tremer. Ele, que é um homem de quase 2 metros, ficou pequeno. Ele tentava falar, mas a voz não saía. Ele só gaguejava. Ela não disse uma palavra para ele. Ela só caminhou devagar, com uma elegância que eu nunca vi em nenhum ser humano. E parou do meu lado. Ela colocou a mão no meu ombro. Leandra, a mão dela era quente. Senti um choque percorrer minha espinha, uma força que eu nunca tive na vida. Eu parei de chorar na hora. Me levantei, como se fosse um fio invisível estivesse me puxando. Ela olhou bem nos olhos do Marcos. Os olhos dela não eram comuns, pareciam labaredas de fogo, no fundo de um poço escuro. Ela soltou uma risada. Não foi uma risada alta, foi uma risada contida, de canto de boca, mas ecoou na minha cabeça como se fosse um trovão. Naquele momento, o Marcos caiu de joelhos. Ele começou a chorar, a pedir perdão, mas não para mim. Ele pedia perdão para o vazio, como se estivesse vendo o pior pesadelo da vida dele, na frente dele. Eu vi uma fumaça vermelha saindo dos pés dela e envolvendo as pernas dele. Ele não conseguia se mexer. O recado, tá? Tópico, o recado. Ela se virou para mim, pegou no meu rosto, segurou com uma leveza e pela primeira vez eu ouvi a voz dela. Não era nos ouvidos, sabe? Era dentro da minha mente. Levanta a cabeça, menina. Ninguém dobra quem nasceu para brilhar. Eu cuido do que é meu. E você, eu te acompanho. Esse aí não te encosta mais um dedo, porque a partir de hoje ele vai ter medo até da própria sombra quando pensar em você. Ela deu um beijo na minha testa. Eu senti um cheiro de champanhe e mel. Ai, que lindo, gente! Quando eu pisquei, a luz da cozinha voltou ao normal. O Marcos estava desmaiado no chão, pálido, parecendo que tinha levado uma surra emocional. A porta da frente, que estava trancada, abriu sozinha, de par em par. Abriu sozinha, de par em par? Bom, vamos seguir. Eu não pensei 2 vezes. Peguei minha bolsa, meus documentos e saí. Enquanto eu descia a escada do prédio, eu ainda conseguia ouvir, lá longe, aquela risada. Aquela risada de quem sabe que a justiça foi feita. Leandra, isso faz meses. E aí você me pergunta, o Marcos? Ele sumiu. Meus vizinhos disseram que ele saiu na casa no dia seguinte, parecendo louco. Falou que a casa estava cheia de mulheres de vermelho e que ele não conseguia dormir porque ouvia um som de gargalhada a noite toda. Ele nunca mais me ligou, nunca mais me mandou mensagem. Parece que ele foi apagado na minha vida por uma mão divina, ou melhor, por uma mão de força divina. Hoje eu tenho uma guia dela guardada comigo. Eu não sinto mais medo. Sinto que tenha uma guarda-costas presente, uma rainha que não aceita ver mulher nenhuma sofrendo por causa de covarde. É isso, amiga. Desculpa o e-mail longo, mas eu precisava contar os detalhes. Que nada, menina, não foi longo não. Desculpa o e-mail longo, mas eu precisava contar os detalhes para você entender o impacto. O mundo é muito maior do que a gente vê.
e tem guardião que não brinca em serviço. Um beijão pro pessoal do seu canal. E você continue sempre linda. Ali, eu, Bia, posso te dizer que você também tem uma protetora, uma guardiã. Colocou risos. Ai, Bia. Olha, parece que você tá falando com uma amiga, Bia. Ai, gente, Bia do céu, mulher. Ô, Bia, obrigada, viu? E você viu a guardiã que anda comigo? Se viu, manda aí por e-mail, tá? Meu novo e-mail tá aqui, Bia. Ah, e se você também tiver mais relatos aí com a sua moça, manda. Gente, eu adoro esse tipo de relato. Ai, que maravilha. Né? Porque às vezes as pessoas interpretam essas entidades como para fazer o mal e, na verdade, olha, acabei de ler um relato no dia anterior falando de questão de livramento e do seguinte, gente, eu tô lendo na sequência. Eu não sabia que o de hoje seria um livramento. Parece até uma coisa de coincidência, né? Que eu tô falando por coincidência, não existe a espiritualidade. Enfim, eu tô terminando de ler os relatos do e-mail antigo para começar o novo. E me vem esse relato maravilhoso, gente. Ó, Bia, tô esperando, mulher. Tô esperando, ansiosa. E eu sou virginiana, Bia. Me fala aí se você viu, quem você viu. Se foi as 7 rosas, mulher. Se você viu as 7 rosas, tá bom? Então tá bom, Bia. Ó, um beijão pra você, tá? Ó. E para todos do canal, né, que você também mandou um beijo. Muito obrigada pelo seu relato. E vocês não esqueçam de curtir bastante, comentar com todo respeito. Ó, acessa lá na bio, você que está no TikTok, os canais para ler na íntegra, tá bom? Até o próximo relato.